Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. A gente vai falar sobre os principais erros na aprendizagem de idiomas. Vamos lá. Bom, é um assunto muito interessante falar sobre como aprender idiomas, porque de fato ah, o brasileiro não sabe aprender idiomas. Isso é nítido, né? Por que tão pouco por cento da população fala inglês, né? Inglês é a língua mais estudada. Então, algumas coisas, alguns erros a gente está cometendo repetidamente, tá? E isso serve para o francês também, como para qualquer outra língua. Hoje a gente vai falar disso agora. Então, os principais erros. Vamos lá. Primeiro erro que eu vejo aí as pessoas repetidamente fazendo, focar em perfeição desde o início, né, da aprendizagem, né? Por que eu posso falar sobre os erros de aprendizagem de idiomas, galera? É, não sei se todos sabem, né? Mas eu falo 6 idiomas, né? E com o decorrer desse processo de aprendizagem de idiomas, eu vejo os mesmos erros sendo repetidos. Eu também dou aula, né? Já dei aula para pessoas de todos os continentes do mundo. Então eu sei do que eu estou falando e principalmente dentro aqui do nosso país, do Brasil. Bom, então, a gente foca muito em perfeição desde o início da nossa aprendizagem. A gente quer ser perfeitos, não ter nenhum tipo de erro, né? A gente quer começar arrasando, abalando, falando a gramática perfeita, fazendo o sotaque perfeito, nunca errando, escrevendo todos os exercícios perfeitos, lendo com a pronúncia perfeita, cantando perfeitamente, etc. Entendendo tudo desde o começo. A gente foca muito em ser perfeito desde o começo. Isso é um erro. Por que isso é um erro? A gente tem que entender que o erro ele faz parte do nosso processo de aprendizagem. É errando que se aprende. A gente precisa do erro para poder evoluir. Não dá para começar perfeito. Então, você tem que entender que esse erro é natural, né? Se familiarizar com seus erros, com o erro, na verdade, e com os seus erros que vão vir aí, e, por fim, entender que ele faz parte para chegar ao acerto, tá? É normal errar, você vai errar, tenha uma certeza na sua vida, tá? Você vai errar dentro do processo de idiomas e muito, tá bom? Então não é segredo, não é novidade. Se acostume com erro, se habitue. Uma vez que você se habituar com erro, o processo vai muito mais fácil, tá? Muito mais sem dor, é mais indolor, tá bom? Não tô dizendo que não é difícil, mas é muito melhor, entendendo que você vai errar mesmo, tá? E tudo bem, tudo bem. O gringo vem aqui, ele erra, fala um monte de coisa errada, mas sai comunicando. Então é essa a mensagem, ok? Focar em gramática desde o início é um outro erro muito comum de pessoas que estão aprendendo um idioma novo. O foco, como já foi na nossa escola, como foi em escola de tradicionais, como já foi muito apresentado pra gente, é focar na parte gramatical, focar em preencher preencha, né, com a frase que está faltando, né? Coloque, associe as colunas, é muita gramática desde o começo e pouca conversação, pouca fala, pouca troca. Então você acaba usando menos e focando mais na gramática. Consequentemente, a sua fala está num nível muito baixo e a sua gramática trava a sua fala. Então acaba que você acaba se decepcionando muito por focar em gramática desde o início. Não estou dizendo que gramática não é importante, não estou dizendo que não precisa, eu estou simplesmente dizendo que não deve ser o foco quando o seu objetivo é simplesmente falar, né? Você não quer dar aula, você quer só se comunicar, você quer falar legal e tal. Então, se você só foca nisso e desde o princípio, torna o aprendizado muito maçante, tá? E isso acontece aí. E o resultado, né? O pior disso é o resultado que isso traz. Um resultado que é o que a gente vê hoje, né? Pouquíssimas pessoas falando, muitas pessoas frustradas, muita gente estudando, pouca com resultado assim por diante. Não praticar a fala é o terceiro erro, ou não conversar, não usar a língua. Esse é um erro muito comum também. A gente foca só nos exercíciozinhos e, né, A, B, C ou D. É a B, é a C, é a D, né? Então, digamos aí que você tem 10 perguntas, né? 10 perguntas.
com A, B, C e D. Você tem 4 opções. Uma é certa e 3 erradas, né? 3 vezes 10, 30. Você é exposto a mais vezes ao erro do que ao acerto. Ficar só fazendo exercício não faz sentido, né? Você ser exposto mais ao erro do que ao acerto quando você está aprendendo uma língua. Poxa, se eu estou aprendendo, eu tenho que ter um input compreensível, um input verdadeiro. Tem que copiar aquilo de alguma forma ou outra, né? Então, se você é exposto mais ao erro do que um acerto, isso não acaba que pode não ser muito bom, dependendo de algumas pessoas. Pode ser, em vez de ser bom, vai ser ruim, vai ser o contrário do que a gente espera, né? Então, esse é os nossos métodos tradicionais, né? Lógico, uma hora ou outra você vai ter que fazer uma prova, lógico que você vai ter que ser testado, mas desde o começo ser muito exposto ao erro não é uma boa prática, tá bom? Então, você foca em gramática, foca em pergunta, foca em exercício e não fala. Não pratica a fala, não conversa, não usa a língua. Essa é uma coisa que eu tento passar desde o começo para todos os meus alunos, tanto de aula particular, quanto do meu curso, quanto pessoas que me perguntam. Eu já trabalho com a fala desde o começo, sem exercício em demasiado, sem foco na gramática em demasiado. Então, o terceiro erro aí é não praticar, ok? Não conversar com ninguém. Quarto erro, não usar a repetição a seu favor. Ou seja, onde tem repetição? Música. Se você escutar uma música, você vai escutar uma, duas, três, 30 vezes. E é isso. São cenários previsíveis também. É onde você sabe que você vai numa viagem, você vai, por exemplo, ir num restaurante. Então, como que pede comida? Isso é um cenário previsível dentro de uma viagem. Um outro cenário previsível é você vai conversar com alguém, ela vai te fazer algumas perguntas, muito provavelmente. Quais são essas perguntas? Você está preparado para responder elas? Né? Perguntas frequentes é o próximo tema ali. Vocabulário mais frequente, né? Provavelmente o dia a dia vai estar aí também dentro desse vocabulário mais frequente. Você sabe falar do seu dia a dia? E isso, galera, é matéria para todo santo dia que você for falar um idioma. Todo dia você acorda, todo dia você toma banho, todo dia você vai para o trabalho ou estuda, ou quase todo dia. Você assiste uma série quase todo dia, todo dia. Você se veste todo dia. Você sai de casa todo dia. Então, esse vocabulário de todo santo dia, olha só, extremamente frequente. Poxa, você tem que saber esse vocabulário, né? E não focar em coisas que não vão te levar tão longe, né? Então, vamos focar naquele 20% que te dá 80% de resultado, né? A famosa lei de Pareto que os poliglotas usam tanto, né? Eu incluído. E o quinto e último erro que eu listei aqui para vocês é só consumir conteúdos que não tem nada a ver com coisas que você gosta, né? Você é um indivíduo, você tem gostos e você vai provavelmente gostar de coisas diferentes, né, das minhas, das que eu gosto, e eu tento consumir conteúdo nas coisas que eu gosto, né? Tem gente que gosta de maquiagem, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de anime e mangá, tem outras pessoas gostam de tecnologia, outros gostam de engenharia, outros gostam de medicina, outros gostam de signo, enfim. Você tem que consumir naquilo que você consome em português, você tem que consumir também em língua estrangeira. E aí isso vai te causar, vai te trazer uma sensação mais prazerosa. Você provavelmente, consequentemente, vai ficar mais tempo passando com aquilo, porque é uma coisa que você gosta. Então, o quinto erro é não consumir, é só consumir conteúdos que não tem nada a ver com seus gostos individuais, né? Só consumir aquele exercício que você acha chato, aquele exercício de preencher lacuna, de, enfim, associar, de coisa e tal. E aí acaba que o aprendizado vira aquela coisa maçante e quando vê você desistiu. Quando vê você tá cansado, quando vê você não aguenta mais, quando você vê você já tá no Instagram de novo porque você tá fazendo qualquer outra coisa que não seja aprender. Então eu listei alguns, eu listei só 5, poderia listar muito mais, mas é para dar uma clareada em como a gente deve aprender de forma eficiente. Isso aqui foi feito para te ajudar a te dar um norte, um direcionamento de um poliglota, alguém que faz isso durante muito tempo e é bastante preocupado aí com a sua evolução, tá bom? Principalmente aí das pessoas do meu país, brasileiros, enfim, me preocupo bastante para que a gente consiga também alcançar um próximo nível, né? Não só os brasileiros, mas todo mundo aí que
tá ouvindo em português também, beleza? Pessoal da África, o pessoal da Portugal, enfim, todo mundo que fala português é bem-vindo, tá bom? A gente merece esse conhecimento bastante também. Galera, é isso. Finalizamos então com este vídeo. Por aí alguns dos principais erros. Não cometa esses erros. Se você cometer esses erros, vira a chavinha, tenta fazer diferente a partir de agora. E é isso, você sabe, né? As minhas redes estão aqui embaixo na descrição se você quiser me seguir em outras plataformas também lá e conhecer mais o meu trabalho. Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês mais uma vez. Tamo juntos e até a próxima. Tchau, tchau.